Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Thiago, sou Head de User Acquisition no Rei do Pitaco. Infelizmente, o VP de Marketing e o CFO também chamam Thiago, então eu fui carinhosamente rebaixado a Tomé dentro da hierarquia da empresa aqui, que é meu sobrenome. A ideia desse painel é falar um pouco sobre o case do Rei do Pitaco, que é uma empresa de médio porte, a gente tem uns 150 funcionários, que recentemente, com a abertura da regulamentação, entrou no mercado hipercompetitivo de apostas esportivas e que a gente conseguiu, durante esses primeiros meses de operação, bater as nossas metas de rentabilidade, ganhando bastante escala, ganhando relevância dentro desse mercado, que é, talvez, hoje um dos mais competitivos do Brasil. Acho que se vocês ligarem a TV em qualquer transmissão de esporte, hoje você vê 5, 6 empresas diferentes de apostas esportivas. Então a gente tem esse desafio forte de competir com empresas gringas de alto budget e a gente precisa mirar em eficiência para conseguir fazer isso com relevância, né? E a ideia é contar um pouco como a gente fez isso nesses primeiros meses. Quando eu falo que a gente escalou com rentabilidade, é porque a gente bateu nossas metas de ROI e de payback durante esses primeiros 4 meses de operação no ano. É lógico que quando você bate meta nos 4 primeiros meses do ano, o planejamento do ano muda, porque a meta dobra, acho que já falaram isso algumas vezes aqui dentro. Mas a gente está apresentando números bem significativos e ganhando cada vez mais share desse mercado. Tá? Então, passando contexto bem rápido para vocês da empresa, só para iniciar esse case, o Rei do Pitaco é uma empresa de 6 anos de idade e os 5 primeiros anos foi 100% focado em fantasy esportivo, que é diferente de apostas esportivas. Para quem não sabe, fantasy esportivo é um modelo de competição. Você simula ser um técnico de um time de futebol, escala seus jogadores, então um goleiro, 2 laterais, um atacante da forma que você acha melhor, e dependendo da performance que esses jogadores têm na vida real, você ganha mais ou menos pontos e você compete com seus amigos ou com outros jogadores aqui no meio. Acho que o nosso maior competidor, né, nesse mercado é o Cartola, não sei se as pessoas aqui jogam, e a ideia é que é um produto de recorrência alta, porque é baseado em rodadas dentro de uma competição. Então, toda rodada você escala seu time diferente, dependendo dos jogadores que você acha que performa melhor ou pior, e dependendo da pontuação deles, você vai ganhando mais pontos e compete por prêmios dentro da competição geral. O que aconteceu nesse mercado de fantasy nos últimos 3, 4 anos? Ficou altamente inflacionado tudo que você vai fazer de publicidade para ele. Então, em 2021, a gente tinha a placa em estádio, patrocinava o Paulistão. Com a entrada das bets em massa no mercado brasileiro, uma placa de estádio que a gente conseguia fazer como ativação de marketing em 2021, hoje custa quase 5 vezes o preço. A entrada de bet também inflacionou muito o digital, então o CPM dos mercados cresceu muito. E querendo ou não, por mais que é um produto diferente, fantasy e apostas esportivas, a gente está competindo basicamente pelo mesmo público-alvo. Então a gente sofreu muito durante esses anos com as entradas de bets, começou a ter uma competitividade bem alta, tanto out of home quanto no digital. Ao mesmo tempo, e acho que daria para ficar só uma palestra inteira aqui falando de regulamentação desse mercado, esse mercado de apostas, até ano passado, era um mercado bem caótico. Hoje ele ainda tem vários problemas, mas ele era um mercado não regularizado no Brasil até ano passado. Isso significa que não tinha fiscalização de publicidade, você podia falar o que você quisesse. Não o que você quisesse, mas não tinha uma fiscalização perfeita para isso. E tinha muita plataforma que, por não ter uma fiscalização forte, conseguia dar golpe, você colocava dinheiro e não conseguia sacar. E nesse contexto, a questão marca ganhou muita importância. Então você tinha que ter uma plataforma que as pessoas confiassem para você conseguir ter um CAC de qualidade, uma rentabilidade de qualidade ou para conseguir crescer, nesse contexto de mercado desregulamentado. E a gente tinha algumas vantagens aí no meio, né? Sendo uma empresa de fantasy já com 6 anos de atuação, primeiro, a gente já tinha uma base de usuários bem relevante, quase 3 milhões de usuários aí no meio, com um público-alvo bem aderente desse mercado de apostas. E, segundo, a gente tinha uma marca consolidada que os usuários confiavam e sabia que tinha o interesse dos usuários que jogavam o nosso produto de fantasy jogar também o produto de apostas dentro da mesma plataforma. E com isso, em 2024, a gente resolveu entrar nesse mercado de vez, não só competir em paralelo, e entrar dentro do mercado de apostas esportivas, dentro do mercado de apostas em geral. A gente lançou o produto em outubro de 2024.
tanto aproveitando a base de usuários, quanto aproveitando os aprendizados que a gente tem de dados, querendo ou não tem muita coisa parecida, quanto tendo essa marca um pouco mais consolidada já, que ajuda muito nessa parte de trazer usuários, garantir confiança dentro do mercado desregulamentado. Então a gente tinha muita coisa, muita vantagem, dados, aprendizados, sabia a sazonalidade, o tipo de usuário era muito parecido, comunicação a gente sabia que era parecida, já sabia o que mais ou menos funcionava. Porém, a gente teve que pivotar a nossa abordagem de retenção e aquisição. Por quê? Primeiro, porque é uma coisa natural do mercado, né? Migrar um pouco de volume para ROI. E segundo, porque o produto de fantasy, querendo ou não, ele tem uma retenção quase que natural, quase que orgânica. Quando você joga fantasy, você idealmente escala times diferentes todas as rodadas, porque os jogos vão mudando, então você vai colocar um jogador no lugar do outro. Então, a retenção, toda vez que tem uma rodada nova do Campeonato Brasileiro ou do campeonato que você joga, o usuário já tinha um pouco na cabeça de preciso escalar o meu time novo no Fantasy. Em apostas esportivas isso não acontece. O usuário pode jogar 2 vezes em competições diferentes num dia, parar de jogar um mês, jogar 3 vezes no outro. Fora isso, tem uma competição por atenção muito alta. Então, no Fantasy, quando você se compromete com o produto, né, você entra, começa a jogar, idealmente você joga o campeonato até o final. Enquanto em apostas esportivas existem muitas plataformas com baixa diferenciação entre elas. Se você abrir de novo, qualquer transmissão de esporte passando, você vai ver 5 diferentes com odds diferentes. Então tem que trabalhar muito melhor essa parte de retenção. A gente saiu disso de retenção, entre aspas, orgânicas aí no meio para começar a estruturar processo de CRMs, jornada de CRMs, aumentar a segmentação, mandar a comunicação correta, participar dessa competição de pura atenção dos usuários. E na parte de aquisição, que a gente era muito focado em volume, então nossa métrica-chave era CAC, a gente começou a migrar para uma métrica-chave de ROI. CAC, volume, funcionava um pouco por essa fidelização rápida do usuário. Depois que migrou para um produto de apostas, que tem os dois lançados ao mesmo tempo, é muito mais importante começar a olhar para ROI, olhar para payback, olhar para a métrica financeira para conseguir otimizar investimento, para conseguir otimizar as campanhas. Tá? E nessa parte de User Acquisition, que a gente dividiu? Né? Como a gente dividiu essa migração de CAC para volume? Acho que tem 2 partes numa operação geral de aquisição de usuários. Primeira, que são atividades recorrentes. Então, otimização de criativo, teste AB de fluxo, teste de setup de campanha, qual evento eu vou otimizar dentro da campanha que eu estou configurando dentro do Google, do Meta, distribuição entre canais. Isso a gente já dominava, né? A gente está falando de um lançamento de produto novo que tinha aderência com o produto anterior. A ideia aqui era transformar, pivotar, então, de uma otimização de volume para uma otimização de ROAS, ou de ROI. Então, isso ficou, de certa forma, um pouco mais fácil, a gente conseguiu usar melhor os aprendizados que a gente tinha. Por outro lado, essa parte de plano estratégico, então, como otimizar o investimento, visando o ROI de longo prazo, que era o verdadeiro desafio aí que a gente teve nessa transição. E como é que a gente pretende calcular um ROI de longo prazo? Lembrando que a gente é um aplicativo de recorrência, né? Uma plataforma que depende de uma recorrência do usuário. Não faz sentido considerar a primeira entrada só, não faz sentido olhar para CAC. A gente teve que criar uma metodologia de previsão de LTV dos usuários. E, ao mesmo tempo, para fazer otimizar a distribuição de investimento entre os canais que a gente tem ou que a gente quer abrir, a gente precisaria de um sistema confiável de atribuição dos usuários para saber de onde os usuários com maior LTV estão vindo e comparar com o custo daquela campanha. Né? Separando essas 2 frentes, então, metodologia de previsão de LTV não é muito mistério. Acho que eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas a ideia é pegar sinais que o usuário envia no curto prazo e extrapolar isso no longo prazo. Acho que o principal desafio é porque a gente está falando de prever LTV de um produto de 4 meses de vida. Então, a gente criou esse modelo e foi acompanhando mês a mês como é que qual o erro que está acontecendo para a gente conseguir identificar melhorias dentro desse modelo. É um processo constante, a gente ainda não está no ideal, mas hoje a gente consegue ter noções bem fortes do LTV do usuário com base no comportamento do começo de vida dele. Então, qual produto ele jogou? Jogou fantasy, jogou apostas? Quantos eventos ele conseguiu emitir dentro desse meio tempo? Fez login quantas vezes? Qual foi o ticket médio desse usuário? Tudo isso a gente consolida dentro de uma previsão de LTV, idealmente a nível usuário. E aí o segundo problema, a segunda parte, que é o sistema de atribuição. Na operação anterior de fantasy, a gente já tinha feito internamente, funciona muito bem para a web,
funciona bem para Android, porque a gente tem sistemas que conseguem linkar o ID do usuário, mas aí entra acho que parte do propósito desse evento, para iOS não tinha um sistema muito confiável. O que a gente fazia nessa época, quando a gente otimizava para volume? A gente se baseava muito no relatório que as plataformas de mídia de aquisição enviavam para a gente. Então, o Meta falava que tinha 10 installs, o Google falava que tinha 10 installs, o afiliado falava que tinha X installs, e a gente consolidava esses dados, calculava a CAC, fazia umas ponderações, acho que um pouco, talvez, qualitativas aí no meio, e distribuía investimento assim. Vários problemas nessa metodologia. Primeiro, duplicação de installs, né? Então, se eu estou olhando o report individual dessas redes, se eu estou olhando o Meta e depois olhando o Google, se cada uma delas está reportando 10 installs, você pensa intuitivamente que tem 20, né, no total, mas a verdade é que podem ser as mesmas 10 pessoas. Se uma pessoa viu um anúncio no Facebook, pesquisou no Google, tanto o Facebook quanto o Google podem se atribuir essa instalação a esse usuário. Então, é isso que a gente chama de dados duplicados aí no meio. Ao mesmo tempo, é muito difícil ter uma comparação justa entre as redes, porque a janela de atribuição é diferente, uma rede pode usar view true, a outra pode usar clique de 7 dias. Então, não só o reporte pode estar duplicado, como uma rede pode estar inflacionada em relação à outra, porque a gente não tem uma comparação justa, não tinha uma comparação justa entre elas. E a gente tinha esse problema, a gente conseguia fazer ponderações por isso. E a solução desse problema é a SSOT, né, a Single Source of Truth, que eu acho que já falaram algumas vezes durante o evento hoje, que é uma camada de unificação que consegue combinar todos os sinais das redes e cospe uma tabelinha aí consolidando tudo. Então, ao invés de comparar report rede a rede, a AppsFlyer, a SSOT absorve sinais de scan que a gente configura, os sinais que as próprias redes enviam e eventos internos de clique, de atribuição que a MP consegue pegar, transforma numa tabelinha consolidada a nível campanha, canal campanha, né? E nessa tabelinha, o bom dela não tem dados duplicados, então todo usuário, se você vê 100 installs lá dentro, porque você de fato teve 100 installs, diferente do somatório das redes de aquisição. E, ao mesmo tempo, você consegue ver eventos, a receita desses eventos, já conseguir criar métricas personalizadas lá dentro, tudo olhando para a tabela consolidada com installs duplicados. A regra como isso funciona, eu até tenho um esqueminha no final, de qual é a prioridade de scan, da rede, dos eventos internos. Você consegue puxar isso fácil, mas, sendo sincero, a verdade é que a gente terceirizou esse problema. Então, jogando para AppsFlyer, que tem uma inteligência de mercado aí no meio, a gente se livrou um pouco do fardo de ficar calculando, tentando fazer engenharia reversa de postback, de scan para entender, terceirizou o problema, Single Source of Truth, tabela consolidada para a gente, que a gente consegue absorver esses dados e tratar eles da forma que a gente quiser. Então, nosso framework de aquisição ficou um pouco separado entre iOS e Android, porque em Android a gente olha a nível usuário, a gente tem essa informação quando a gente construiu o modelo de LTV. Ele foi feito a nível usuário, todo usuário tem um LTV atribuído dependendo dos eventos que eles fazem. E em iOS tem umas diferenças, então a gente pega o dado agregado à campanha, a gente não consegue ver qual ID é o da campanha específica, não consegue linkar um usuário a uma campanha, mas a verdade é que tendo esse dado agregado de forma confiável, a gente também consegue fazer uma previsão de LTV não a nível usuário, mas a nível campanha mídia, que é exatamente o que a gente quer para conseguir fazer a otimização de investimento. Então, são tratados de formas separadas, uma via User ID, a outra é via dados agrupados, mas, no fim, tudo cai na mesma coisa, que é prever LTV baseados em early signs. Algumas análises que você faz do tipo, quero ver dos usuários que fizeram o evento X, quantos fizeram um segundo depósito, quantos fizeram tal coisa, tendo a visão agregada, você não consegue fazer. Então, em iOS, você não consegue fazer pelo todo. Mas, mesmo assim, existem atribuições determinísticas ali no meio, que não é baseado no scan. Então, análises separadas é um pouco mais difícil de fazer, mas você consegue, ainda mesmo assim, fazer por iOS. Talvez com algumas proxies diferentes, mas consegue fazer de qualquer jeito. Então, no fim, por mais que tenha uma separação, acho que o resumo conseguimos operar da mesma forma, fazer atribuição, otimização de investimento da mesma forma,
mesmo com esses problemas de protocolo de segurança que a Apple colocou, essas barreiras nessa parte de identificação de usuário. E aí o resultado disso, né, dessa implementação que a gente fez, desse pivô que a gente fez tanto de produto em apostas quanto de estratégia de marketing. A gente cresceu nossa receita cerca de 4,5 vezes desde dezembro. Um crescimento muito focado, na verdade, demoramos para aprender um pouco a fazer, mas agora muito focado em iOS. A gente já está na loja da App Store, então a gente consegue trazer tráfego qualificado de lá. Otimização de distribuição de investimento com muito mais confiança agora, que a gente está olhando para ROI e não simplesmente para CAC, para volume, que por mais que funcionava no produto anterior, não faria sentido pela essa falta de padronização, talvez, pelos usuários. E muito mais confiança de ganho de escala canal a canal. Então a gente tem confiança que os canais que a gente está escalando hoje, a gente não faz muito mais avaliação qualitativa de beleza, esse parceiro, esse afiliado está me reportando 100 installs, mas eu acho que tem fraude aqui no meio, ou mais eu acho que parte foi roubada pela atribuição de outro canal, ou coisa do tipo. Hoje tem uma confiança muito maior por conta tanto da atribuição de iOS, quanto pela transformação de estratégia baseada em ROI. Esse segundo ponto, que é alinhamento facilitado com outras áreas e diretoria, ele parece secundário, mas na verdade acho que é uma das coisas que mais ajudou também. Acho que tem um grupo de growth que alguém falou algum dia que a única coisa mais difícil que a atribuição de iOS é explicar como a atribuição de iOS funciona para a sua diretoria. E, em parte, é verdade. Quando a gente mostrava análise de resultados por canais, né, que é uma coisa que gostam de ver, sempre tinha a ponderação de, mas esse aqui é iOS e a gente não está conseguindo ver os sinais. Esse aqui a gente acha que tem uma porcentagem maior de roubo por atribuição. Então, hoje, tendo SSOT, você consegue jogar e falar, isso aqui é a verdade, não pergunte mais. Se quiser entender o algoritmo, a gente consegue explicar, mas isso faz as conversas convergirem muito mais para um ponto só, sem ter que ter ponderação em cima junto com diretoria, com investidor, tendo essa visão agrupada. E esse terceiro ponto também, que foi um ganho claro, é a otimização de direcionamento de esforços. Então, hoje, tendo uma visão de resultado clara por canal, a gente consegue falar onde a gente tem que atacar. Seja porque o canal está performando abaixo da média, seja porque a gente mudou a nossa visão. Antes, um canal que a gente achava que ia super bem, na verdade, grande parte das atribuições eram de longo prazo ou não está indo tão bem assim. O que a gente tem que fazer para melhorar isso? Então, saber até direcionamento de time criativo, saber direcionamento de esforço em termos de teste AB, qual rede eu vou insistir um pouco mais. Um ganho muito maior tendo essa visão de ROI, tendo essa visão consolidada em iOS aí no meio. E isso tudo cai, né, nesse quarto ponto, que é o crescimento de 4,5 vezes da receita mensal gerada e batendo as metas de payback que a gente tem alinhado com investidores. Grande parte por conta de iOS, se vocês verem o gráfico aí, não vou puxar os números exatos, mas crescimento quase abril-março foi todo em iOS por esse ganho de confiança. E essa história que acho que já falaram algumas vezes de os cohorts de iOS são melhores, o usuário é melhor, de fato é uma coisa que você vê muito forte, muito acentuada. Você consegue ver ticket médio maior, você consegue ver retenção maior, e tendo confiança e atribuição, faz sentido você direcionar cada vez mais público para lá. E era isso um pouco que eu queria comentar com vocês. Tenho mais 2 slides que são um pouco mais do mesmo. Só entrando um pouco mais no detalhe aqui da parte de SSOT para quem interessar. SSOT basicamente funciona como um modelo de hierarquia e um modelo de deduplicação. Então, recebendo sinais de Scan Network, da Self-Reporting Networks, Google e Meta, e dos eventos internos, conseguindo atribuir, seja via timestamp, que horas o install foi realizado, que horas o evento foi realizado, acontece essa duplicação de eventos e, dependendo do modelo probabilístico, ele atribui tal install a tal evento. E isso gera, né, esses valores todos, essa vantagem de deduplicação e de prioridades claras aí que você tem na hora de avaliar a atribuição, na hora de avaliar a performance das suas campanhas. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Agradeço. Qualquer coisa, só chamar também, LinkedIn, grupos, enfim. Muito obrigado.